Neemias capítulo 4, verso 19, verso 23. É um texto que vocês já conhecem, texto bem legal. E eu quero meditar com vocês no tema que o Senhor colocou no meu coração hoje, é fazendo o que ninguém acredita. Deus está me chamando, Deus está te chamando para fazer aquilo que ninguém quer. Aquilo que ninguém acredita que possa ser feito. Deus está nos chamando para fazer mais ainda, porque Ele é esse Deus maravilhoso que faz além daquilo que a gente espera e que a gente imagina. Vocês estão aí? Glória a Deus. Que bom. Vamos lá. O texto fala assim, irmãos. Neemias capítulo 4, de 19 a 23. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando lanças desde a alvorada e até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava, mesmo quando ia buscar água. Pai, eis aí a Tua palavra. E eu te peço que o Senhor venha trabalhar no nosso coração nessa noite, de uma forma totalmente nova, especial, original, como só o Senhor sabe fazer. Fala conosco, Senhor. Transborda as Tuas bênçãos sobre a nossa vida nessa noite. Nós declaramos aqui, Pai, diante de Ti, que nosso coração está aberto e que nós estamos prontos, Pai, para ouvir e escutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos, nesse texto de Neemias, o inimigo havia se levantado contra os filhos de Israel que buscavam reconstruir as muralhas de proteção da cidade. Então, desde a volta dos primeiros remanescentes, que as dificuldades eram constantes. E parece, quando a gente lê o texto de Esdras e Neemias, que foi uma coisa só, que foi uma leva só. Não, foram várias levas de retorno dos cativos do cativeiro da Babilônia para Israel. Uma viagem que demorava em torno de 2 meses e meio, 3 meses aproximadamente, naquela época. Então, primeiro teve uma leva, depois teve outra leva, e essa aqui é a terceira leva sobre Neemias. Eles já haviam reconstruído a parte do templo, mas agora os muros da cidade estavam precisando de reparos. Os muros da cidade estavam destruídos. E uma cidade, naquela época, que não era murada, era presa fácil para um ataque, era presa fácil para o inimigo. Militarmente falando, não se podia ter nenhum tipo de segurança dentro da cidade, se os muros não estivessem levantados. Deus, irmãos, Ele então levanta um homem, e esse homem, Neemias, ele parte com uma missão: reconstruir os muros. E talvez nessa noite, irmãos, nós estejamos sendo levantados por Deus para reconstruir os muros de proteção espiritual da nossa vida, no nosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós deixamos de fazer certas coisas que nós fazíamos antes, deixamos de olhar para Deus e de seguir aquilo que Deus tem para nós, os muros, eles sofrem rachaduras, os muros, eles têm buracos, e por esses buracos o inimigo passa. Veja, não existe uma integridade mais na proteção. A nossa integridade, sabe o que significa íntegro? Íntegro significa sem rachadura, sem buraco. E muitas vezes, quando nós não estamos mais com a nossa integridade espiritual, seja por qualquer motivo, Satanás ele age na nossa vida com a legalidade. E é por isso que nós precisamos reconstruir os muros de proteção na nossa vida.
Então, desde o reparo do altar, que foi a primeira leva que fez, e desde o lançamento dos alicerces do templo, que foi a segunda leva que fez, sempre teve grande resistência. Resistência de tempo, até mesmo 15 anos se passaram entre uma coisa acontecer e outra coisa começar a acontecer. E Deus, esse tempo, levanta profetas. Se você lê Ageu, se você lê Zacarias, profetas menores da Bíblia, eles estarão falando exatamente sobre isso. Essa reconstrução do templo, essa reconstrução da cidade. O Léo acabou de dar um testemunho aqui, muito interessante. Muitas vezes nós, irmãos, estamos com o nosso coração ferido. Muitas vezes nós estamos quebrados. Aconteceu alguma coisa conosco que nos paralisa. E precisa de um tempo para nós sermos reconstruídos pelo Senhor. E é esse o trabalho que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Deus quer reconstruir a cidade, Deus quer reconstruir o templo, Deus quer reconstruir os muros de proteção na nossa vida, irmãos. Então, no texto que nós lemos, sobre o comando de Neemias, irmãos, nós vemos Satanás, mais uma vez, buscar amedrontar o povo de Deus. Então, Neemias estava ali, comandando aquela restauração, mas Satanás levantou inimigos para amedrontar, inimigos para afrontar, inimigos para tentar paralisar a obra do Senhor. O RDT, irmãos, ele busca paralisar os filhos de Deus através de demônios enviados com missões especiais. Presta atenção, que agora eu vou começar a pregar. Jezabel é um espírito, irmão. E Jezabel é um demônio que prefigura uma mulher que foi esposa de um rei de Israel chamado Acabe. E essa mulher, ela atuou contra o templo de Deus. Ela atuou contra o Senhor. Por isso que existe um espírito denominado com o nome dela, um demônio, cuja ação prefigura aquilo que ela fez. E em Apocalipse, inclusive, o Senhor fala sobre isso. Então Jezabel é um espírito. E Jezabel busca aqueles que não estão plantados, aqueles que não estão estáveis. Pega essa chave na sua mão agora. Jezabel tinha um único propósito na Bíblia, irmão: desviar o louvor de Israel e diluir a doutrina. Por isso que ela trouxe para dentro de Israel profetas de Baal, que era um deus pagão, e profetas de Azerat, que era outro deus pagão. Vocês devem ter lido, provavelmente, quando Elias restaura o altar, e ali, naquele momento, ele ora ao Senhor, e fogo do céu desce sobre o altar. Deus sempre vai responder com fogo do céu ao clamor de um servo que é sincero, irmãos. Ali naquele momento, o povo então restaura o altar de adoração ao Senhor. E Jezabel, ela é detonada, ela é tirada, no caso, do controle de Israel. O que eu falo para vocês, irmãos, é que nós precisamos ter cuidado. Porque o inimigo, ele quer fazer com que o seu louvor seja pervertido. Ele deseja fazer com que você louve, mas não com o coração íntegro. Ele deseja fazer com que você louve, mas da boca para fora. Ele deseja fazer com que você louve, mas com a sua atenção em outro lugar. Jezabel, irmãos, faz com que a gente também tenha cuidado com os apegos na nossa vida. Então nós precisamos ter cuidado. Cuidado com os apegos que você tem na sua vida. Eu vou falar a mesma coisa que eu sempre falei, e eu sei que tem muito flamenguista aqui, mas eu espero que Jesus não volte em dia de jogo do Flamengo. Espero mesmo. Porque muitos não vieram ao culto hoje porque estavam assistindo o jogo do Flamengo. E eu estou falando do Flamengo, isso serve para o Vasco, que é o meu time, isso serve para o Fluminense, isso serve para o Botafogo, isso serve para o Palmeiras. Mas eu estou pegando no pé do flamenguista hoje. Por que será? Não sei. Meu irmão, você deveria estar solitário,
do que apegado à coisa errada. O espírito do mundo, que é o espírito que veio do inferno para roubar, matar e destruir, que é Satanás, ele busca os que estão na periferia do rebanho, irmão. E essas pessoas que andam na periferia do rebanho, elas estão sempre afastadas, sempre desconfiadas, sempre distraídas com tantas coisas. E aí Satanás, ele trabalha na vida dessas pessoas através da intriga, da divisão. Presta atenção, porque Satanás vai tentar desviar a sua atenção nesse momento. Presta atenção, porque isso é importante. Então, através da intriga, da divisão, do medo, também através da distração, como vocês aí, distraídos com tantas coisas, na busca pelos seus próprios interesses, irmão, Satanás age na vida de quem se recusa a abrir a porta totalmente para o Senhor Jesus. E por que isso? Por que eu me recuso a abrir a porta totalmente para o Senhor Jesus, irmão? Porque existe uma guerra no seu interior entre a voz do mundo e a voz de Jesus. É uma luta constante da carne com o espírito. E vai vencer, meu irmão, quem você alimentar mais. Se você alimentar a carne vai vencer. Se você alimentar mais o espírito vai vencer. Tem coisas, irmãos, que Jesus nunca disse, mas que está na boca do pessoal aí. Jesus nunca disse, ouça o seu coração. Jesus nunca disse, irmão, seja verdadeiro consigo mesmo. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse, confie no seu instinto. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou, sinta-se bem como você é. Outra coisa que Jesus nunca falou, irmão, felicidade é o que importa. Olha outra coisa que Jesus nunca disse, mas que é senso comum. Apenas seja uma boa pessoa. Está tudo bem. Jesus nunca falou isso. O que Jesus realmente disse, irmãos, está lá em Lucas 9, 23 a 26. Eu quero trazer um pouquinho da palavra. Isso aqui Jesus falou, está aqui. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Sabe, irmãos, tem tantas coisas que são faladas por aí que não estão na palavra, e é por isso que é tão importante que a gente olhe a palavra, leia a palavra, medite na palavra, coma a palavra, se alimentando da palavra, irmão. Porque o mundo, ele fala assim para mim, para você, e tem uma teologia hedonista hoje que está por aí, e que fala assim, você é suficiente. Quando o Evangelho está dizendo que você não é suficiente, Deus é suficiente, Jesus é suficiente. O mundo, irmãos, e o reino das trevas, fala assim, acredita em si mesmo. Quando o Evangelho está dizendo, seu coração é enganoso, siga Jesus. É isso que a palavra está falando. Sabe, irmãos, o mundo está falando, você é forte. Mas o Evangelho diz que nós somos fracos. Ah, irmãos, você não pode abrir a porta com uma corrente, a porta do seu coração, sabe? Quando tem aquela corrente de segurança na porta da casa. Você abre a porta, aí tem assim uma frestinha, e tem uma corrente de segurança ali. Meu irmão, você não pode abrir a porta do seu coração com uma corrente presa na porta. Não dá para fazer isso. Essa corrente não pode ficar travando a entrada do Senhor Jesus.
Você pode pensar assim, muitas vezes, eu vou abrir um pouquinho para ver como é que é. Sabe, eu vou experimentar um pouquinho, eu vou até aqui, eu vou até no culto ali, eu vou ver, eu vou dar uma pulinha na célula ali, eu vou fazer um pouquinho aqui. Meu irmão, isso é abrir a porta concorrente. A gente está abrindo só uma frestinha, ele está dizendo que está abrindo a porta. Mas na verdade, irmãos, Apocalipse 3, 20 e 22, o texto está falando isso aqui, ó. Vamos para a palavra de novo. A palavra é linda, a palavra revela, a palavra mostra, a palavra escancara quem nós somos. Ela fala assim, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irmão, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, irmão, ela está dizendo aqui, que tem que abrir a porta para Jesus passar. Irmão, se você abre a porta com a correntinha, ninguém passa por ali. Você tem que abrir a porta para Jesus passar. Tem que abrir a porta do coração, irmão. Tem que de fato permitir que o Senhor entre no coração sem resistência. Nós temos que de fato entregar o nosso coração para o Senhor. E é o Espírito que está clamando a você nessa noite. Nós precisamos escancarar a porta para a luz de Cristo entrar e fazer morada dentro de nós, irmãos, sem restrições, sem eu acho, sem eu não concordo, sem isso daí não me pertence, isso não dá para mim. É sem restrição, querido. Não dá para abrir só uma frestinha. Isso é vencer. Abrir a porta do coração sem restrição, irmão, é negar-se a si mesmo. Abrir a porta do seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, me muda, me transforma, me renova. Sabe, irmãos, isso é vencer. Vence o medo. Porque eu já fui ferido. Todos fomos. Porque tentaram matar meu ministério. Sempre vão tentar. Porque me magoaram e me isolaram e me deixaram. Acostume-se, meu irmão. Jesus sofreu. Eu e você sofreremos. Porque no mundo tereis aflições. Mas nós vamos vencer se nós abrirmos o quê? A porta do nosso coração. Porque aí ele entra. E quando ele entra, ele arruma a casa. Quando ele entra, a luz dele entra. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos com mofo dentro do nosso coração. Aí a luz entra. O melhor antibactericida que existe na face da terra chama-se luz. E quando a luz do Senhor entra, as trevas batem em retirada, irmão. A doença bate em retirada. As raízes de amargura morrem. Não tem como ficar. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes como crentes, irmãos do Senhor? É que nós ficamos olhando para trás, para as coisas que deram errado. E nós esquecemos de olhar para todas as promessas divinas que estão à nossa frente. E a gente puxa o freio de mão e o carro não anda. Quando Deus está falando assim: tira esse freio de mão, porque eu já te dei poder. Eu te dei um motorzão aí para você. Chega para frente. Deus está falando isso para mim e para você, meu irmão. Vença o medo. Vença a falta de fé. Vença. E receba o convite do Senhor Jesus para se assentar com Ele no trono. Porque é isso que foi falado aqui. Se nós abrirmos a porta do coração ao que vencer, Deus vai dar poder. Deus vai dar a graça. Deus vai dar o privilégio. Deus vai dar a honra de se assentar com Ele no trono, como Jesus fez, irmãos. Essa é a promessa. Mas voltando ao texto de Neemias aqui, irmãos,
nós vemos um pequeno grupo que se agigantou na força do Senhor. Um pequeno grupo de irmãos que fez algo fantástico, porque confiavam em Deus, na sua promessa. E eles se dispuseram a fazer o que ninguém acreditava que eles iriam conseguir, irmãos: reconstruir os muros de proteção de Jerusalém. Para todos era algo impossível, mas eles se dispuseram a fazer. Deus tem um design de vida para você, irmão. Deus tem um plano de vida para você. Deus tem um modelo de reino que é você seguir ao Senhor Jesus Cristo, irmão. Só que para isso nós precisamos corrigir a nossa perspectiva. E muitas vezes a nossa perspectiva, ela é uma perspectiva que não tem nada a ver com o reino do Pai. A nossa perspectiva muitas vezes tem a ver com filosofias, com ideologias, com achismos, com experiências desastrosas, mas não tem a ver com o que a Bíblia fala. E nós precisamos ajustar a nossa perspectiva e o nosso coração àquilo que o Senhor está falando. Salmo 77, verso 11, no verso 12, o salmista, ele estava choroso. O salmista estava chateado. O salmista estava com o coração ferido. O salmista estava triste. Mas o salmista falou isso daqui, no meio de tudo isso: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. O que é isso, irmão? É abrir a porta do coração e olhar para o Senhor e ver que o teu Deus é maior do que tudo aquilo que vem sobre você e sobre a sua vida, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa e você responda no seu coração: você crê que o Senhor te trouxe até este momento da sua vida? Meu irmão, se você chegou até aqui, e se Deus te trouxe até este momento da sua vida, você acha mesmo que Ele não tem planos para o teu futuro? Aqui na terra e na eternidade? Você acha mesmo que o Deus que trouxe você até esse momento da sua vida, Ele não tem planos maiores para você? Eu sei que você sabe disso intelectualmente. Aqui, eu sei que você responde na hora. Mas o problema é que nós não respondemos o nosso comportamento com a nossa mente. Nós respondemos o nosso comportamento muitas vezes com a nossa emoção, com o nosso coração. A angústia e o sofrimento, irmãos, nos fazem perder o rumo várias vezes e em muitos momentos. Nós não respondemos muitas vezes como nós pensamos, mas como nós sentimos. Quantas vezes você já respondeu alguma coisa, não do jeito que você queria, mas aí você fica pensando: por que eu falei isso? Por que eu falei dessa forma? Por que eu agi assim? E você fica se perguntando, porque você não está agindo com aquilo que você pensa, você está reagindo com o seu coração. Nós ficamos ao léu, irmão, muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades. Nós ficamos ao sabor dos ventos e ao balanço das ondas, irmãos. E às vezes, essas ondas tempestuosas são tão grandes e o vento é tão forte que nós perdemos a perspectiva da situação que enfrentamos e pensamos que não iremos mais alcançar o nosso objetivo ou destino de viagem. Nós não conseguimos entender mais para onde nós estamos indo. Nós não conseguimos que aquilo faça mais sentido para a gente. Nós estamos no meio da viagem e a gente questiona se vale a pena prosseguir ou não. Sabe quando você começa uma obra e você está todo empolgado para fazer aquilo, mas daqui a pouco acontece tanta coisa, tem tanto entulho, falta tanta coisa para você alcançar o objetivo final, de concluir aquela obra. Você fala assim: será que realmente vale a pena? Ei, vale a pena. Eu estou afirmando aqui no altar do Senhor, como voz profética sobre a sua vida: vale a pena, não vai desistir agora não, porque Deus quer que você
permaneça e que você experimente a promessa dele se concretizando na sua vida, irmão. Então o salmista aqui, ele estava com o coração angustiado, e isso fazia com que as energias dele fossem drenadas. Sabe por que você está tão cansado muitas vezes? Porque você está com o coração angustiado, porque sua mente está sobrecarregada com um monte de coisa, irmão. O salmista aqui, ele estava vazio, cansado, com as emoções no ritmo da tempestade. Sabe quando você recebe um telefonema e seu coração fica sobressaltado? Sabe quando você bota o telefone assim, do lado, e cada mensagem que chega, o seu coração dá um salto? Eu não sei se você está nesse nível, irmão, mas talvez esteja. E provavelmente está, porque senão eu não estaria falando isso aqui nessa noite. Eu sei que essa palavra está chegando nos corações. Quando nós estamos cansados, irmãos, nós não iremos muito longe do caminho. E aqui que nós precisamos olhar para o Senhor, porque esse é o objetivo do reino das trevas. Esse é o objetivo de Satanás. Fazer com que você não chegue no seu objetivo. Fazer com que você não permaneça no caminho. Fazer com que você desista. Fazer com que você abandone. Fazer com que você deixe para lá. Tem muitos cristãos deixando para lá o seu chamado. Muitos cristãos deixando para lá o propósito de vida. Muitos cristãos deixando para lá. Esse não é o plano, irmãos, para você. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Esse não é o plano de Deus para esta igreja ou para qualquer igreja chamada pelo nome do Senhor. Esse não é o plano de Deus para a humanidade, irmãos. Deus tem planos muito maiores para mim e para você. Deus nos deu uma missão, irmão, que é muito maior do que a gente mesmo. E é por isso que nós precisamos desesperadamente dele. Porque sem ele nós não vamos conseguir concluir aquilo que nós somos chamados para fazer. Como Neemias aqui, irmãos, e os filhos de Israel, que voltaram do cativeiro babilônico, eles tinham tantas coisas para fazer, e eles precisavam desesperadamente do Senhor para completar aquilo. Deus sabe, irmão. Deus conhece quando agir, como agir em cada um de nós e em todos nós ao mesmo tempo. Veja, nesse momento aqui agora, Deus está agindo em cada coração. Deus está refletindo e transbordando sobre cada coração aqui, sobre cada temperamento, sobre cada experiência de vida que está aqui nessa noite e todos aqueles que estão nos acompanhando na transmissão. Mas ao mesmo tempo, Deus também está trabalhando em toda a congregação, na coletividade, porque Ele é Deus, irmãos. Ele está acima da nossa capacidade, nós não conseguimos entender isso. Nós simplesmente devemos nos render a Ele e agradecer pela boa obra que Ele está fazendo na nossa vida. É só isso. Nós somos indivíduos, irmãos, e também corpo de Cristo. Você não está sozinho, irmão. Você tem um Deus que está junto de você, você tem irmãos que estão junto de você. Você não está só nesse mundo, você pertence a um local, você está enraizado num lugar. Existe um pertencimento na sua vida, meu irmão, que é o reino de Deus. Nós somos filhos do mesmo Pai. Por isso nós nos chamamos de irmãos. Nós temos o sangue de Jesus correndo em nós, irmãos. Neemias e os filhos de Israel, irmãos, eles enfrentaram tudo isso que eu e você estamos enfrentando nesse tempo tão difícil. Então olha aqui para mim. Tudo bem ter medo e dúvida. Vai acontecer. Você vai ter medo e você vai ter dúvida. Está tudo bem com isso. Nós somos humanos. Tudo bem sentir medo e cansaço. Nós somos humanos. Jesus também sentiu tudo isso. Jesus sentiu, irmãos. E Ele venceu. Então eu e você, nós estamos em boa companhia. Nós temos um Deus que se compadece de nós, das nossas fraquezas, porque Ele também passou por tudo isso. Ele sabe. E nós, irmãos, assim como os filhos de Israel que voltaram do cativeiro, estamos construindo com o Senhor.
Você está construindo sua casa, você está construindo sua família, você está construindo sua carreira, você está construindo, meu irmão, o reino de Deus. Nós somos chamados para isso, irmão, para estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Os filhos de Israel estavam construindo um muro de proteção para a cidade. Nós construímos com as nossas vidas, pedras vivas, o reino de Deus nesse tempo. Eu e você, irmãos, nós somos chamados para construir o reino nesse tempo. E por isso nós precisamos de encorajamento diário. A palavra de Deus, alguém que esteja junto com você. Hebreus capítulo 3, verso 13. A Bíblia diz para nós nos encorajarmos diariamente. Está dizendo assim, ó, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui está dizendo, ele não está dizendo aqui, irmãos, espere para ser encorajado. Ah, ninguém falou nada comigo. Ah, ninguém me chamou. Ah, me esqueceram. Você não pode ser esquecido, irmão. Mas o que a palavra de Deus aqui está dizendo, não é para que você espere ser encorajado para você fazer alguma coisa. A palavra de Deus aqui está dizendo, tenham uma troca de encorajamento diariamente. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Lembra? Tem coisas que nós achamos que é, mas que não está na palavra. Nós ficamos muito nesse negócio de, mas o pastor larga as 99 para buscar a 100ª. É verdade. Mas está falando aqui da ovelha perdida. O que as outras 99 estão fazendo? Estão no aprisco, irmão. Se encorajando umas às outras. Foi uma só que se desgarrou. As 99 estão no aprisco. Vocês estão entendendo aí? Vocês estão aí, irmãos? Essa pessoa que está do seu lado, irmão, talvez seja a pessoa que Deus colocou para encorajar você. E talvez seja a pessoa que você precisa encorajar. Diariamente. Por isso é que você precisa conhecer e fazer amizades dentro da igreja, irmão. Um pequeno grupo que fez algo notável. Eles reconstruíram os muros da cidade em 52 dias. Eu estou encerrando aqui. Nós estamos em jejum há 40 dias, né, Marcelo? Hoje. Fechou hoje, né? Ontem. Semana que vem tem mais 7 dias. 40 mais 7 dá? 47. Eu fiz psicologia, gente, não fiz matemática. – 47 mais 7. 54? Puxa vida, que bom que tem alguém das exatas. Quem tem ouvido já entendeu. Quem está ligado já entendeu. O povo de Israel reconstruiu o muro em 52 dias. Nós estamos reconstruindo relacionamentos. Nós estamos reconstruindo comunhão. Nós estamos reconstruindo os muros de proteção espiritual desta igreja. Pastor, está com brecha? Sim. E nós estamos reconstruindo. E eu não tenho problema. Irmãos, eu estou no altar de Deus. Eu não tenho problema de falar isso para vocês. Deus está tirando as brechas de relacionamento. Deus está curando corações. Deus está transformando vidas. Deus está reunindo famílias. Deus está renovando mentes. Deus está fazendo o plano de salvação. Tudo isso Deus está fazendo no nosso meio nesse tempo, nesse momento.
Deus está nos multiplicando. E para você que está nos visitando, chegando aí, Deus está te trazendo para cá exatamente para você fazer parte dessa família. Eu não tenho problema de falar isso, porque é verdade. Se você vai fazer parte ou não, é uma decisão sua. Eu estou falando aqui o que o Espírito Santo já está testificando no seu coração, já testificou no seu coração. 52 dias para eles, 54 dias para nós. Daqui a 2 semanas, a gente conversa. 2 finais de semana. Na conferência Reaviva, no final da conferência Reaviva, a gente conversa. Está gravado, irmão. Eu sei a palavra que eu estou lançando aqui. E aos incrédulos, peguem carona na minha fé, porque vai acontecer. O nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso, Ele é precioso. E como é que eles fizeram a reconstrução do muro? E como é que nós vamos fazer essa reconstrução dos muros espirituais com a pedra viva? Bom, Neemias 4:19. A obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. E esse final é que importa. O nosso Deus lutará por nós. Isso é o mais importante. Bom, se vocês não entenderam, aqui está a voz da trombeta. A trombeta está sendo soada. A voz profética está sendo liberada sobre a igreja, irmão. Quando vocês ouvirem a voz profética, se ajuntem. E vocês vão ver Deus pelejando por cada um de vocês aonde vocês estiverem.